E você. Vamos continuar o propósito que a gente iniciou ontem, amém? Que é dos 40 primeiros dias do ano 2025, do Está Escrito, né? Estamos fazendo meditações na Palavra de Deus, que eu creio que vai abençoar muito a sua vida espiritual, né? A importância da gente estar meditando na Palavra de Deus é para que o nosso discernimento das coisas espirituais possa cada vez mais estar aguçado, possa cada vez mais estar firmado, definido, para que a gente possa conduzir a nossa alma até a salvação. Amém? Então, esteja junto com a gente, amém? Nesse propósito que vai estar se encerrando em nome do Senhor Jesus, dia 9 de fevereiro, né? Eu recebi essa cartelinha aqui, lá na igreja, e eu tô seguindo as orientações, né? No dia a dia, todos os dias, fazendo a meditação de acordo com o que está escrito aqui. E hoje a gente vai estar meditando em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 4, amém? Que é sobre a tentação do Senhor Jesus no deserto, né? O Senhor Jesus, ele assim que ele iniciou o ministério dele, né? Antes dele iniciar o ministério, melhor dizendo, ele teve que passar por 3 batismos. O batismo nas águas, onde João Batista o batizou. O batismo com o Espírito Santo, onde ele viu, né, o Espírito Santo descendo sobre o Senhor Jesus em forma de pomba e a voz de Deus dizendo: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo". E em seguida, Jesus ele foi conduzido pelo próprio Espírito Santo para o deserto, para lá ser tentado pelo diabo. Então, a gente vai iniciar essa parte, né, do batismo de fogo, que esses 3 batismos que Jesus ele passa, nós também passamos, né? Quando a gente se entrega a Deus verdadeiramente, a gente passa por esses batismos e isso nos reveste, né, da presença de Deus na nossa vida. É isso que traz a diferença para a nossa vida. Quando Deus entra na nossa vida, surgem acontecimentos que provam essa mudança. Então a gente consegue ver um antes e o depois, né? No meu caso, isso aconteceu também, né? Eu me batizei nas águas, pela misericórdia do Senhor, o Espírito Santo veio sobre mim antes disso, né? Tem casos que acontece isso também, a pessoa se entrega de tal forma que o Espírito Santo já desce sobre ela, né? Mas isso são uma situação assim rara, mas acontece. E eu posso dizer que aconteceu comigo. E em seguida vem o batismo com fogo, né? Que é um momento de que acontecem assim situações que vão nos tentar, que acontece ali, que Deus permite para provar a nossa fé, para provar a veracidade daquilo que aconteceu, né? O novo nascimento, o Espírito Santo descendo sobre nós, é algo espiritual. Então, isso, se não aconteceu com você o batismo de fogo, você já se entregou para o Senhor, você tem uma vida com Cristo, mas se ainda não aconteceu o batismo de fogo, pode ter certeza que ainda vai acontecer, né? Porque isso forja a nossa fé, né? Isso é como o ouro, quando é colocado em altas temperaturas, ele tem que passar por essa prova para que ele fique ainda mais puro, né? Então, as lutas, os desertos, eles nos forjam, né? Para que a gente possa se manter numa fé arrojada, numa fé pura e verdadeira. Então, esses primeiros 4 versículos aqui,
da tentação do Senhor, a gente pode tirar muita coisa, né? Mas para que o vídeo não fique tão longo, né? Conforme a vontade do Senhor, a gente vai seguindo, né? Então, eu vou ler tudo e a gente medita, amém? Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Então, a gente para por aqui. A meditação, a gente precisa pausar, a gente precisa, né, pensar. A meditação é a gente pensar, a gente analisar o que está sendo dito. Então, um detalhe já inicial que a gente percebe é que Jesus ele foi conduzido ao deserto pelo próprio Espírito Santo. Então, aí a gente vê o propósito de Deus na vida da pessoa, né? Não é ela que vai com as próprias pernas para ser tentada. Ela não quer ser tentada. Quem é que quer ser tentado pelo diabo? Quem é que quer passar por essa situação? Com certeza Jesus também não queria, mas ele foi conduzido. E a palavra conduzir tem vários outros significados, como encaminhar, portar-se, andar, ou seja, o Espírito Santo levou Jesus até o deserto. Então, naqueles dias, né, que ele estava ali jejuando, né, que ele se colocou a jejuar, a se preparar, porque jejum, né, nossa vida espiritual é uma preparação, né? A gente tem que estar sempre se preparando, sempre, né, sendo prudente, se fortalecendo, se nutrindo das coisas espirituais, né, para que possamos estar preparados para tudo que a gente tiver que enfrentar. Então, Jesus, ele se colocou em jejum e ali ele foi, na verdade, imagine que ele, depois do batismo, ele pensou em justamente se preparar. Então, ele iniciou o jejum dele e logo foi conduzido pelo Espírito Santo a um lugar em que ele estaria concentrado, em que ele estaria ali, né, em comunhão com Deus. Porque é difícil a gente estar em comunhão com Deus quando tem muita gente ao redor. Então, um detalhe que prova que a nossa fé está em Deus é que a gente quer ficar, muitas vezes, assim, sozinho com o Senhor, né? A gente não se mistura com um monte de gente, a gente não tem mais aquele desejo de estar ao redor de muita gente. Então, isso é separação. Então, Jesus, ele foi separado. Vamos falar desse momento, né? Ele se separou do resto do povo. Ele ficou sozinho. Fisicamente, ele ficou sozinho. Então, uma característica da vida de quem já se entregou para o Senhor é que ela gosta de ficar a sós com Deus. Ela gosta de ficar no canto dela, né, buscando, se preparando, meditando, orando, fazendo alguma coisa espiritual que ela não tá vendo, mas ela tá fazendo, né? Então, no meu caso, a gente fala da gente, né? O que a gente faz. Quando Jesus entrou na minha vida, eu comecei a gostar disso, a de ficar em casa, né? Meditando, fazendo jejuns. E foram exatamente nessas meditações que houve o meu primeiro o batismo de fogo, que foi logo em seguida que eu me batizei nas águas, recebi o Espírito Santo. Então eu lembro bem que esse batismo de fogo foi de uma forma nos momentos em que eu estava solitária, assim como Jesus. Nos momentos em que eu estava sozinha, meditando, pensando, porque a batalha é aqui.
Então o diabo, ele não vai se apresentar a você daquele jeito, né? Que às vezes a gente imagina, com chifre, com tudo. Não, ele vai vir de uma forma no seu pensamento, no nosso pensamento, na nossa cabeça, trazendo imaginação, trazendo pensamentos. Ele trabalha com pensamentos também. Deus, ele trabalha na mente também. Deus, ele é espírito, e o espírito é o quê? É raciocínio, é mente, a parte que pensa da gente. Então, o diabo, ele também vai agir assim, porque ele quer tentar a pessoa a fazer uma coisa que ela é motivada pelo desejo carnal dela, por aquilo que ela tá vendo, né? Ele tenta levar a pessoa a desejar coisas que em sã consciência, se ela pensar bem, ela não vai fazer. Mas como a gente pode ver aqui, olha só a primeira tentação que ele fez com Jesus. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Então ele viu a fragilidade do Senhor Jesus, que ele já estava com fome, já fazia 40 dias que ele estava ali, né, jejuando, se santificando, se consagrando ao Senhor. Então o diabo, ele percebe quando a pessoa ela é dedicada às coisas do Senhor. Então o diabo, ele vem para todos, tentar a todos, mas sobretudo aqueles que estão tentando se santificar, é claro, porque ele quer atrapalhar, porque ele quer se colocar ali no meio para atrapalhar a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade, a nossa concentração. Então ele veio trazendo uma sugestão, uma proposta, olha, e ainda vem com uma dúvida, se tu és o Filho de Deus. Esse se já mostra uma dúvida. Será que você é mesmo? Né? Se você é, você vai fazer isso, né? Se você realmente é o Filho de Deus, então você tem poder para fazer isso daqui e saciar a sua fome. Você não precisa ficar com fome. Você é o Filho de Deus, afinal, você não é mesmo? Então ele vem com um tipo de questionamento, dúvida, e também para facilidades. Então, enquanto que Deus é sacrifício, o diabo é facilidade. Então, a gente precisa estar em comunhão e pensando bem, e tendo uma base. A gente precisa de uma base, que é, no caso, a palavra de Deus. Então, Jesus, tanto que Jesus, no versículo 4, no caso, Jesus, ele já respondeu com a palavra de Deus, que é a nossa base. A palavra de Deus diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então, imagine que a gente toma nas mãos todos os dias uma espada para guerrear. Porque todo dia a gente vai passar por lutas, guerras, batalhas. Então, essa espada que a gente tem a armadura de Deus, a espada que a gente usa é a palavra de Deus. É a espada do Espírito, né? No caso está escrito que é do Espírito Santo, é a palavra. Então o Espírito está aqui. Então Jesus, ele usou a palavra para retribuir a tentação do diabo, né? Então ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus, ele mostra que as necessidades do ser humano em determinadas situações, podem esperar. Então, nem só de necessidades dessa terra vive o homem, mas sim de tudo aquilo que Deus nos oferece espiritualmente. Então, se o nosso espírito estiver fortalecido no Senhor, então a gente pode resistir às tentações. As tentações que vêm para a gente escolher o caminho mais fácil, o caminho mais direto, mais rápido.
Porque o diabo, ele vem com esse tipo de proposta, né? E naquela época, as pedras dos desertos pareciam com pães. Então, imagine que o diabo, ele vem justamente na mente, então ele traz imagens. Imagine que o diabo, ele faz a gente imaginar coisas para que a gente tome atitudes insensatas. Então, ele, nos próximos dias, né, que vai ser as outras tentações, a gente vai ver essa questão, né, de como o diabo, ele tenta levar a pessoa a pecar, né, trazendo na mente dela pensamentos e imagens de coisas, né, mas isso é nos próximos. Mas é assim que ele vem, né? Na imaginação, na mente. Então a gente tem que o quê? Proteger essa mente. Então para quem realmente entregou a sua vida para Jesus, tem buscado se santificar, tem buscado estar em paz com Deus. Então vai vir esses momentos. Então Jesus aqui, ele foi separado. É interessante a gente perceber isso. Deus, ele separou, ele conduziu Jesus ao deserto. O deserto é um lugar inóspito. É um lugar onde não tem gente. O povo não quer ir pro deserto. O deserto tem o quê? Tem de dia um sol escaldante, que só falta matar você. Eu nunca fui para um deserto fisicamente, mas dizem que é terrível. De dia, de sol, de quentura, e à noite um frio terrível, né? Porque não tem nada, não tem absolutamente nada. É deserto. Então não tem nada por perto para você comer realmente, para você se abrigar. Você ali é você e Deus. Mas é bom a gente ir pro deserto, porque ali a gente aprende a depender de Deus. A gente aprende a usar a nossa fé. A gente aprende a guerrear contra o maior inimigo das nossas almas. O diabo é o segundo. O primeiro somos nós mesmos. Somos nós mesmos, por quê? Porque o diabo, ele vai trabalhar com a cobiça. Se a gente não cobiçar determinada coisa, aquela tentação não vai colar na gente. Então a gente tem que trabalhar o nosso espiritual e não a nossa carne. Se a gente continuar trabalhando o espiritual mais do que alimentar a nossa carne, quando o diabo vir para tentar a gente vai conseguir resistir àquela tentação. Porque a palavra de Deus também lá em Tiago 5, se não me engano, nos ensina sobre essa questão do pecado. Que aquilo que a pessoa cobiça vai ser aquilo que ela vai acabar caindo, né? Então, dependendo da cobiça da pessoa, a concupiscência, né? Então, você pode ver depois, né? É porque não dá para achar rapidinho aqui agora. Mas ele fala sobre essa questão da cobiça, sabe? Quando a pessoa ela cobiça algo, né? Aquela concupiscência que ela pratica, né? Dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte, né? Eu não vou achar aqui rápido, mas você pode estar vendo depois, certo? Né? Ele fala da questão do pecado. Mas depois você pode colocar no Google isso, certo? A questão do pecado, da cobiça, das tentações, etc. Então, voltando aqui, né, eu queria trazer alguns destaques, né, que na meditação a gente pode destacar essa questão do conduzir. Então, Deus, ele não nos tenta, ele não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, certo? Quem faz esse trabalho é o próprio diabo, porque
Ele mesmo foi tentado pela própria concupiscência dele e ele deu vazão a essa concupiscência e deu à luz o pecado, e o pecado gerou a morte. É tanto que ele morreu. E o que é a morte? É a separação de Deus. É quando a pessoa se separa de Deus. Então essa morte que a gente conhece, né, que o corpo desfalece, a pessoa morre. Isso daí é apenas o corpo dela, a matéria que não resistiu mais. Mas ela continua viva, a alma está viva. Só que se ela foi para o inferno, aí ela morreu. Essa é a segunda morte. A segunda morte é quando não tem mais chance da pessoa se voltar para Deus. Então, quando a pessoa vai para o inferno, e do inferno para o lago de fogo e enxofre. Então, o diabo, ele estava no céu, ele era um anjo, ele conhecia Deus, ele via Deus, mas ele deu vazão à iniquidade. E de repente se achou iniquidade nele, e ele deu vazão a isso. Então, houve a morte ali. A verdadeira morte é a separação de Deus. Então, o próprio Espírito Santo, ele conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então, essa condução, imagine o Espírito Santo nos conduzindo, e ele conduz mesmo, ele nos conduz a situações que vão provar a nossa fé. Ele nos conduz a situações que vão provar a nossa fé. Amém? Mas que a gente seja aprovado em todas elas. Não é pra gente se perder, ele não faz isso pra gente se perder. É para que a gente reconheça quem realmente somos diante dele, diante dos homens. É para que nós possamos nos conhecer, quem estamos verdadeiramente sendo. E se a pessoa cai, é porque dentro dela já havia algo de errado. Então, Deus nos permite nos descobrir. Ele já sabe quem a gente é. Mas, quando ele permite essas situações, é para que a gente reconheça quem realmente somos por dentro, né? Então, Deus, ele fez isso com o seu filho, né? Para aprová-lo diante dele, diante dos homens. Então, em Marcos, eu vi que essa palavra conduzir, lá em Marcos, era impelir, ou seja, coagir de maneira a obrigar alguém a fazer algo. Ou seja, a gente não quer ser conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo, mas o Espírito Santo nos conduz, nos leva, não de uma forma obrigada. Isso aqui é só um significado, né? Mas não é que ele vai arrastar a gente, não. Ele nos conduz naturalmente. A gente nem percebe muitas vezes. A gente não percebe. Ação de Deus ou pessoas influenciadas por ele em direcionar, motivar, incentivar outros a agir de acordo com a sua vontade e propósito. Então, tudo tem um propósito. Não fique imaginando, isso aqui é sem propósito, isso aqui é em vão. Não. Tudo tem propósito. E isso é para quem crê e para quem não crê. Nada acontece por acaso. Então, uma lei de Deus é que o que a gente planta, a gente vai colher. Então, para Deus, tudo tem propósito. Pode ter certeza, a sua vida não é em vão. Se você está aqui agora, você está assistindo esse vídeo até agora, tem um propósito para você estar aqui. Deus, ele quer te mostrar alguma coisa. Deus, ele quer que você entenda, nem que seja uma palavra desse vídeo que você está precisando entender. Então, para eu chegar aqui, a minha vida aqui não é sem propósito. Eu não estou aqui sem propósito. O propósito é eu estar me fortalecendo também, não apenas trazendo essas informações que eu tenho recebido do Senhor para você, mas eu também estou aprendendo. Então, tudo tem propósito. Pense nisso, nada é em vão. Então, não deixemos aquela questão da murmuração vir sobre nós, porque olha o que aconteceu com o povo de Israel no deserto. Deus os conduziu ao deserto. Deus mostrou o seu poder para o povo de Israel. Abriu mares, tirou água da rocha. Mas o povo
fez o maná descer do céu, carne descer do céu para fartar eles até as narinas, até sair pelas narinas. Mas o povo continuou a murmurar, continuou a reclamar e zombar de Deus também. Eles zombaram do Senhor. Então, que a gente aprenda com essas experiências das pessoas no deserto, pra gente não ceder à murmuração, porque acaba se tornando uma tentação também, a gente murmurar, a gente reclamar. Porque a gente tem que entender o que, se a gente colocar na nossa cabeça, não, tem um propósito eu estar aqui, pronto, acabou. Então, se tem um propósito, é porque Deus, ele me permitiu estar aqui, é para eu aprender alguma coisa, é para eu entender alguma coisa. Então, ele tá fazendo isso pro meu bem. Então, Deus sempre vai fazer as coisas pro meu bem. Sempre vai fazer as coisas para me ensinar, para fazer eu crescer nele, para eu me aproximar mais dele, para eu ficar guardadinha nele, para eu não me perder com as facilidades do mundo, com as cobiças do mundo, com as coisas, com os prazeres do mundo. Então, por isso que a gente tem que estar o quê? Sacrificando. Porque enquanto a gente está sacrificando no dia a dia, a gente vai estar o quê? Em espírito. Porque a gente vai ter que pensar. Para sacrificar, a gente tem que pensar. Meu Deus, a gente tem que pensar. E a gente quebra a cabeça muitas vezes. Porque Deus ele vai falar aqui. Se Deus não fala, não há sacrifício. Por quê? Porque a gente muitas vezes não quer sacrificar. Quem quer sacrificar? A carne não quer sacrificar, mas o espírito quer. Então, é uma luta, como a palavra de Deus diz, que é uma guerra entre a carne e o espírito contra a carne, porque um tem que sobressair ao outro, um tem que ficar acima do outro. É uma guerra, é uma luta. Quem vencer é o que vai prevalecer, é aquele que a gente vai servir durante a nossa vida. Então a gente vai servir ou ao espírito, que é a Deus, ou a carne, que é o diabo. Das duas, uma. Não tem uma terceira opção. Por isso que a salvação da nossa alma, ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno. Acabou. Não tem purgatório, não tem missa de sétimo dia, não tem nada. Não tem nada fora dessas duas realidades. Então, a gente tem que entender isso e se precaver, se prevenir, se preparar. Amém? O diabo, ele tenta. É um estímulo a uma ação imoral ou um pecado para afastar a pessoa de Deus. Então, a pessoa está ali se consagrando, se santificando para o Senhor. Mas vem o diabo como uma barreira no meio para tentar impedir a gente de chegar ao altar, de chegar a Deus, de chegar ao santo, à santidade. Então, pode ter certeza que quando a gente inicia propósito de santificação e tudo mais, o diabo vai vir para atrapalhar. O diabo vai vir para distrair a gente. Ele estava tentando distrair Jesus aqui. Ele estava tentando fazer Jesus cair em tentação. Porque gerando pecado, se afasta de Deus. O pecado afasta a pessoa de Deus. Olha o que aconteceu com Adão e Eva. Se afastaram do Senhor. E aí gerou toda essa bagunça que a gente vê hoje. Então, o diabo vem assim. E ele vem, né? Ou seja, é um teste, é um teste de capacidade para a pessoa escolher entre o bem e o mal. Então, o Espírito Santo conduziu Adão e Eva ali dentro do jardim a ser tentados pelo diabo. Então aconteceu ali também. Deus deixou a árvore do conhecimento do bem e do mal ali no jardim. Se Deus não quisesse provar a fé de Adão e Eva, ele não teria deixado nada ali. Se Deus não quisesse ensinar Adão e Eva a obedecer ao Senhor, ele não teria deixado nada ali. Ele teria criado eles assim, como robôs. Mas como ele nos deu o livre-arbítrio, o poder de escolha,
como somos imagem e semelhança de Deus, ele é justo, ele quer que sejamos justos também. Então, isso prova a nossa capacidade, a nossa inteligência, a nossa fé em escolher o bem ou o mal, no puro, no seco, sem sentimento, só com isso daqui. Então, a fé não é sentimento. A fé é uma certeza. É uma certeza de que se eu plantar isso daqui, eu vou colher isso daqui. É uma certeza de que eu preciso de Deus. Oi! Tá, eu vou olhar. Perdão. O diabo, então, ele vem quando estamos mais necessitados de algo. Então, quando a gente está no ápice, né, do propósito, do jejum, então ele vem nesse momento, quando a gente já não tá mais, né, suportando. Então, imagine que Jesus, ele não estava mais suportando, né, ele estava ali, né, já necessitado mesmo de pão, de alimento. Então, ele lança a dúvida, né, e nos faz pensar em um meio mais fácil de resolver aquele problema. Então, o que é que o diabo faz quando a pessoa ela tá com depressão, um exemplo, né? E vem aquele pensamento de se matar, vem aquele pensamento de suicídio. Então, ele vem com: se você acabar com sua vida agora, acabou tudo, você vai ter paz, você vai ser livre dessa situação. É mentira. Por quê? Porque ele quer a alma da pessoa para levar para o inferno. E a pessoa, quando se mata, não tem mais chance. Ela tirou a própria vida, ela tirou aquilo que somente Deus pode fazer. Olha só, ela se colocou como um juiz, né? E isso daí não tem mais salvação, porque ela tirou a própria vida, ela se matou. Então a alma dela já vai direto para o inferno. Então, o diabo, ele vem com uma palavrinha, né? Como se fosse boa, só que não é, a pior, né? Então, ele vem com uma sugestão para tentar dizer, vai resolver. Não, vai piorar, vai piorar. O diabo também usa a palavra de Deus. Ele tenta usar a palavra de Deus, mas é com meias verdades, né? Ele vai tentar mesclar, né, algumas coisas da palavra para enganar a pessoa. Mas isso daqui a gente já vai ver nos próximos, né? Nas próximas tentações. Então ele trabalha enchendo os olhos das pessoas. Então imagine que Jesus estava ali e o diabo ele usou as pedras para fazer Jesus imaginar aquelas pedras como pães. Imagine que o diabo ele fez Jesus imaginar comendo aqueles pães. Então é algo assim, é uma guerra. Então ele pode fazer a pessoa imaginar coisas, né? Imaginar ela desfrutando daquele prazer. Isso aí aconteceu com Eva, claramente. Imagine que a serpente, que era o diabo, falou para Eva, ou fez ela imaginar ela desfrutando daquele fruto proibido. Ela degustando aquela coisa. E não é o que acontece hoje? As pessoas que têm a gula, por exemplo, né? Ela tá se destruindo, ou seja, comendo desenfreadamente, já tá um balão
sem cuidar da saúde, sem cuidar de si, colocando em risco a sua vida, mas ela continua comendo. Continua comendo, por quê? Porque ela deseja aquilo, ela tem uma cobiça por aquilo. Ela não consegue resistir àquela comida gordurosa, aquele chocolate, aquela coisa. A mesma coisa uma pessoa viciada em drogas, em fumo, em bebida. O diabo traz o desejo na boca, o gosto daquela bebida, aquele momento em que o cigarro, né, a pessoa fuma. Então, mesmo a pessoa se destruindo de dentro para fora, mesmo a pessoa com câncer de pulmão, ela continua fumando. Então, isso daí, a pessoa se destruindo aos poucos, isso daí é como se matar também, só que aos poucos, ainda dá tempo da pessoa se ligar e sair dessa, mas ali ela vai se deteriorando, é isso que o diabo quer, mas ele não quer o corpo da pessoa, ele não quer a vida da pessoa, não, ele quer a alma da pessoa. Então, quanto mais ele fizer o corpo da pessoa se desgastar com maus hábitos, com mais pensamentos, a pessoa dando vazão à carne, mais o corpo vai se desfalecendo rapidamente, o tempo de vida da pessoa vai diminuindo e ele vai chegando perto de pegar a alma daquela pessoa. Porque quanto mais o tempo vai passando, a pessoa vai se desgastando, ela não vai ligando para a alma dela, ela não vai ligando para o espiritual, ela não vai se cuidando, ela não vai tendo entendimento do que ela tem que fazer, ela não busca Deus, ela não faz nada pelo espiritual dela. Então, a carne está prevalecendo. E é isso que o diabo quer, porque quanto mais prevalecer, mais a alma corre risco de sair daquele corpo e ser dele. Pronto. É isso aí que o diabo faz. E olha que ele tem paciência, viu? Porque houve momentos em que houve uma manifestação lá na igreja e ele disse que tinha todo o tempo do mundo. Claro, ele tá morto já, não tem mais salvação para ele, não tem mais chance para ele. Então, o objetivo dos demônios é esse, uma eternidade, né? Desde lá, quando caiu, até hoje, até Jesus vir, vai ser esse. Para eles, ó, não tem mais nada a perder, já perderam tudo. Então, o que é que eles querem fazer agora? Destruir a maior obra de Deus, que somos nós, para tentar se vingar de Deus, né? E não adianta de nada também, porque Deus é Deus. E tudo vai se cumprir. Então, é isso que o diabo quer. Esse é o objetivo do diabo e dos demônios, né? Para eles tem todo o tempo do mundo. E eles muitas vezes passam anos guerreando pela cabeça de uma pessoa. Então, são milhares de demônios para uma pessoa. Imagina a guerra que a gente passa. Então, nos próximos vídeos a gente continua, amém? Meditando agora a partir do capítulo 5, que a gente vai ver como é que o diabo ele tentou ainda Jesus, com cobiça, com coisas relacionadas a prazeres carnais e tudo mais, né? Então eu espero que esse vídeo esteja ajudando você, amém? Está ajudando, dê um joinha aí, comente, envie para alguém, ou se não, pode deixar assim mesmo, não tem problema, contanto que a sua mente esteja sendo alimentada pela palavra de Deus e você possa crescer em espírito e intimidade com o Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida e até a próxima.